Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E este muito especial, temos muitos podcasts especiais, mas esse é particularmente especial, porque eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, primeiro eu quero que você diga o que nós vamos fazer aqui, tem já no título do podcast um spoiler, e com quem vamos fazer o que estamos fazendo aqui também tem um spoiler no título de podcast. Basicamente, o que você disser já foi dito antes, Lucas. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Torcendo aí, de repente, Guilherme, para a pessoa ser aquele desavisado que clica sem nem ler, porque o jovem também não gosta de ler, né? Então, certamente, muita gente aí não leu, que a gente vai falar hoje do maior de todos os tempos, indiscutivelmente, Rômulo Mendonça. É ele que está aqui com a gente no podcast. E aproveitaremos a presença dele para falar daquele jogador de basquete, Guilherme, que ganhou muitas coisas pelo Chicago Bulls, teve a sua importância aí na NBA, um tal de Michael Jordan. Saiu nessa segunda-feira o primeiro e o segundo episódio do documentário, né, The Last Dance, algo que a gente está esperando aí com muita ansiedade há muito tempo, um mergulho, né, naquele Chicago Bulls, que tem muita história, que tem muita conquista, que tem muita vitória. É realmente um grande presente para a gente que está nessa quarentena miserável, como diria um grande narrador brasileiro. E agora, pelo menos isso, né? Como se tivéssemos um pouco da NBA de volta nas nossas vidas. Na verdade, bastante da NBA de volta nas nossas vidas. E talvez, Guilherme, pelo tanto de recepção que teve, né? Pelo tanto de ansiedade, expectativa por esse episódio, talvez seja o Game of Thrones aí desse ano de 2020. Ok. Trazendo esse tema que o Rômulo Mendonça adora. Ok, vamos falar de dragões também, então, ao longo desse episódio. Rômulo Mendonça, eu sei que você estava muito, né, uma expectativa enorme. Atendeu as expectativas o episódio? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu gostei. Agora, eu sei que hoje aqui é só o episódio 1, né? Então vocês vão ter que me ajudar, porque eu vi o 1 e vi o 2. Então eu não quero também começar a falar de coisas que aparecem no 2 me confundindo. Então eu peço que vocês façam tópicos. Sei que vocês são muito organizados, muito disciplinados, muito metódicos. Então, evidentemente, me ajudem, porque eu só vou falar uma coisa. Eu sei que é do programa 1, mas o 2 também foi sensacional. Eu adorei o 2, mas aqui não é momento para falar do 2. Ô Lucas, eu acho que ele já está se escalando para o próximo episódio. E a gente vai ter que fazer o esforço de convidá-lo novamente. Rapaz, seria terrível, né, para as organizações do Café Belgrado ter que contar com a presença do Rômulo mais uma vez. Porém, Guilherme, a gente tem que ser educado, né? Se ele tá falando esse tipo de coisa sobre o episódio 2, a gente certamente vai ter que, pelo menos, convidar, né? Tentar trazer o homem de novo. O homem é bravo, Guilherme. Agora, do episódio. É bom a gente trazer isso logo de cara, né? Se você não assistiu ainda aos episódios do Netflix, você tem duas opções. Ou você assiste e vem escutar o podcast, ou pode, já de cara, pensar o seguinte: bem, a coisa que talvez fosse a mais importante é o Chicago Bulls ganhou ou não. Chicago Bulls ganhou, você já provavelmente já sabe, se você está escutando o podcast do Café Belgrado, você é uma pessoa que gosta muito de NBA, sabe que o Michael Jordan termina aquela temporada de 1997, 1998 como campeão, MVP das finais, então não tem surpresa. Então você pode ouvir que esse episódio a gente não vai falar tudo o que aconteceu no documentário, a gente vai apenas trazer coisas que chamaram muito nossa atenção, bater com as ideias que a gente já tinha daquela época. A gente não conseguia acompanhar a NBA em 98 como se acompanha a NBA em 2020, né, depois da grande abertura aí do League Pass para o Brasil, ficou num preço acessível, apesar de caro ainda, mas de uma maneira que muita gente começou a assistir absolutamente todos os jogos, as TVs começaram a passar o playoff inteiro, então é um outro tipo de acompanhamento da NBA, então talvez para a gente não seja uma grande surpresa esse tipo de programa, Guilherme, onde as pessoas estão tão dentro de um vestiário, né, dos jogadores, mas como eles avisam lá no começo do documentário, é algo sem precedentes o tanto de acesso que eles dão a essa equipe de filmagem, né? Então vai ter muita, muita coisa de bastidor desse Chicago Bulls e é uma coisa maravilhosa, né? Então você pode ouvir tranquilamente esse episódio, não vai ter grandes spoilers, você pode acabar prestando mais atenção em algumas coisas quando você for assistir finalmente o documentário. Se você não assistiu, tá um pouquinho errado.
mas aí você pode ouvir aqui e prestar ainda mais atenção no documentário, naquelas coisas e falar, então o Rômulo Mendonça gostou dessa parte? Então gostei também, sou quase um irmão de Rômulo Mendonça no quesito gosto, né? Então já dá para ter essa grande afinidade. Ô Lucas, uma coisa que o Rômulo falou, elogiando já a nossa grande organização, como que a gente já fez para não se permitir a grandes confusões que muitas vezes os nossos cérebros nos convidam a experimentar. Nós não assistimos o segundo episódio ainda, precisamente para não confundir nada aqui. Então, se o Rômulo falar alguma coisa que a gente não ouviu, a gente fala para ele, Rômulo, isso aí eu não lembro não, hein? Mas pode acontecer. Então eu vou fazer testes durante esse programa, então, hein? Para ver se a gente não só prestou atenção. Caladinho ou não. Agora, não só ver se a gente prestou atenção no episódio, como também se a gente está prestando atenção no que ele fala, né? Então tem que ter uma dupla atenção. Okay. Tô preocupado. Vamos lá, então. Nós vamos fazer episódios, portanto, de todos os episódios. Olha aí, um episódio do episódio, um Inception de episódios. Serão 10 ao todo, 2 por semana. Se você não sabe ainda, serão sempre 2 por semana lá no Netflix. E 2 por semana aqui no Café Belgrado. Nosso espaço vai ser um pouquinho maior. A gente vai lançar o primeiro logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, após os 2 episódios irem ao ar. E o segundo, o episódio sobre o segundo, quarto, sexto, oitavo e o 10º, sempre no final de semana. Então, você se organize aí para, se você quiser assistir junto com a gente, vai ser assim que funciona. Dá tempo para todo mundo e a gente vai fazendo aqui esse conteúdo aberto no feed sempre, para trazer mais gente, conversar com a gente sobre isso. Vai continuar o Belgram Madness também, é a grande competição do momento aí na podosfera internacional, mas também vamos nos dedicar aí a essa grande obra que retrata, evidentemente, coisas que fazem com que tanta gente, mais de quantos anos depois, Lucas? 22 anos depois, a gente siga aqui falando sobre isso, fazendo uma série de podcasts sobre isso. Esse é o tamanho de tudo. E aí eu começo por aí. Rômulo, a expectativa que você tava com a chegada desse documentário, já faz algum tempo que se noticiou que ele iria ao ar e por algum motivo ele se antecipou agora, durante a quarentena. Como é que foi para você até chegar esse episódio? Como é que estava a sua expectativa? A expectativa era assim, é sempre como o Lucas até citou, né? Por mais que eu tenha acompanhado os anos 90, toda a trajetória dos Bulls e do Jordan, eu não tinha, e ninguém aqui no Brasil, ainda mais na minha idade, tinha como fazer esse acompanhamento quase que diário, e acompanhando bastidores, acompanhando intrigas, acompanhando duelos de vaidade, de ego. Não, a gente aqui no Brasil, a gente pegava o principal, né, o destaque da temporada, via as finais, e não tinha essa profundidade, né, de acompanhamento e de conhecimento quanto ao dia a dia. Então, quando foi anunciado o documentário, uma coisa que eu já percebi que é uma tônica que vai ser algo recorrente ao longo de todo o documentário, é essa questão de escancarar bastidores que, para o público americano, para muitos, eles vão estar revivendo impressões, revivendo as situações. Mas para boa parte aqui do público brasileiro, é como se fosse a primeira vez ou aprofundando algo que a gente tinha um conhecimento muito superficial. Então, essa questão da intriga do Jerry Krause, o general manager do Chicago Bulls com as principais estrelas, já no primeiro episódio fica bem escancarado, fica bem evidente como havia um atrito a ponto do Michael Jordan provocá-lo, ironizá-lo perto dos outros jogadores, da comissão técnica. Isso certamente vai ser destacado em outros episódios. E também, nesse primeiro episódio, quem viu, né, pôde perceber como o Michael Jordan realmente, a conclusão que eu já chego é que não tinha mesmo, né, como estender a história do Jordan com os Bulls. Né? Porque a gente aqui distante, na época, falou que pena, podia jogar mais uma temporada, mais 2 temporadas, não. Quem acompanhou o dia a dia e agora vê pelo documentário percebe que era a última temporada mesmo, né? Que as intrigas tinham chegado num nível, num padrão, o desconforto dos principais nomes
tinha chegado num padrão que não tinha como realmente aqui toda aquela história se estendesse. E além de tudo, as imagens do Jordan, por exemplo, aquele McDonald's Open, isso é episódio 1, hein? Tenho certeza. Mostra como o Jordan já estava de saco cheio, né? Essas imagens com ele microfonado depois do jogo, falou, vamos voltar para casa. Tem uma situação até engraçada, né? O Scott Burrell, que era um cara novo em Chicago na época, brincando, o Ron Harper brincando com ele no banco, e o Burrell falou, que maravilha, meu primeiro título com os Bulls. Michael, me dá um abraço. Michael olha para ele e falou, não vou te dar um abraço, não, isso não vale, não conta. Né? Mas principalmente aquela coisa de vamos voltar para casa, já mostrava que não estava mais com a gana de nem cogitar estender a história e ainda jogar com os Bulls em 99 e 2000. Então esse aprofundamento, essa profundidade maior da análise é algo que a gente não teve contato e vai poder ter agora. O próprio nome, né, Lucas? Last Dance, inclusive a tradução do Netflix. O Netflix merece todas as palavras doces do mundo por realizar esse documentário, junto com a ESPN aqui, que tem ninguém menos do que Rômulo Mendonça. Então, falar o quê, né, sobre um homem desse tamanho aqui? Mas o título, a tradução do título é lamentável. Mas o nome acho que é a última jogada. Inclusive aqui, eu trouxa, né? Eu que sou muito trouxa, eu vi aqui, olha como é uma grande façanha. Eu fiz a minha esposa, a Fabiana, assistir os dois. E a nossa missão aqui é que ela assista junto comigo todo o documentário. Para ter um conhecimento, para mostrar que ok, não acompanha a fundo o basquete, mas é uma história que transcende isso. É a história de umas maiores estrelas do esporte mundial, do entretenimento. É algo grandioso. Então tem que acompanhar. Felizmente ela viu e ela gostou. Isso eu fiquei muito feliz. Mas quando a gente foi buscar o nome na lista lá, a gente, né, botou Last Dance, não achou nada. Então eu tive que botar lá Michael Jordan. Realmente. Mudava para arremesso final. Eu tinha esquecido disso, mano. Felizmente achei. Mas acho que o próprio nome, né, o Last Dance, traz isso que o Rômulo falou, né, que é uma relação tão desgastada que o jeito que o Phil Jackson organizou ali pra galera se motivar e lutar por um título é tipo, essa é a última, beleza? Vamos lá, é a última. Depois dessa acabou, beleza? E isso tem uma força sensacional. Lucas, eu sei que você fez aí anotações, você é muito rigoroso aí com um bloco de notas. Foi um bloco de notas de computador ou foi físico mesmo, um papel? Jovens não sabem mais o que é papel. No computador, Guilherme, lógico. Okay. Nisso aí eu tô junto com os jovens, Guilherme. Escrever por pessoas só como mesmo quando eu sou obrigado. Michael Scott não tem mais emprego. Mas a gente tem que imprimir, Guilherme, que digita. Okay. Mas antes de chegar nas anotações, né, nas partes assim, que chamaram muita atenção, queria ainda falar mais sobre essa dinâmica, né, do Jerry Krause com o resto do time, porque de maneira geral, quando a gente pensa numa equipe vitoriosa, assim, com, cara, 2 sequências de 3 títulos no espaço de 8 temporadas, a gente imagina um entrosamento, né? A gente pensa, por exemplo, na dinastia do San Antonio Spurs, de Tim Duncan e Greg Popovich, onde front office, técnico, jogadores, todos estão no mesmo objetivo, né? Na mesma página. Eles vão seguindo juntos ali. Quando um acerta, é porque todos acertaram. Quando um erra, todos erraram. Então, quando a gente imagina, quando a gente pensa, né, numa dinastia tão potente como essa do Chicago Bulls, a imagem que a gente pode ter é que era uma organização bem gerida e não só isso, né, harmoniosa, que tinha cumplicidade. Então, nesse primeiro episódio, ele já escancara, né, já apresenta de cara para a gente essa realidade, né, de que a relação entre o front office e os jogadores e a galera que ia para a quadra, né, inclusive o Phil Jackson, era completamente belicosa, né? E aí é muito doido a gente pensar que o objetivo número 1 do cara que era o responsável por montar o grupo campeão era desmontar esse grupo campeão, né? Ele estava já cortejando um técnico substituto para o Phil Jackson, isso com o Michael Jordan recebendo salário ano a ano, né? Então o Michael Jordan tinha essa liberdade contratual para dizer, não, eu só fico aqui se o Phil Jackson ficar. E foi o que aconteceu mesmo. Guilherme, antes de falar, eu queria trazer uma história assim de por que
Por que tinha era tão diferente? O Michael Jordan já era tratado de uma maneira diferente, como tinha que ser, né? O Michael Jordan, ele transcendeu a NBA, ele abriu as portas do basquete da NBA, pelo menos, né? Para o mundo, né? Já era disputado em alto nível no mundo inteiro o basquete, mas de trazer essa magia da NBA tem muito a ver com o Dream Team. O Dream Team tem muito a ver com o Michael Jordan e o período de dominância do Chicago Bulls. Então, no meio dessa dinâmica de poder estava o dono, o Jerry Reinsdorf. Ele podia não querer gastar tanto, e realmente o Chicago Bulls gastava mais do que qualquer time na NBA, Guilherme, porque nesse período, o salary cap, né, o limite salarial de uma franquia, estava por volta de 26 milhões de dólares. Do Knicks, o Patrick Ewing ganhava 20 milhões de dólares, já era quase o salary cap inteiro. Você sabe qual era o salário do Michael Jordan? Qual era? 33 milhões de dólares por ano. Ou seja, sozinho ele ganhava mais do que o resto do elenco inteiro do Chicago Bulls. Ele sozinho ganhava mais do que o elenco de 19 dos 29 times da NBA naquela temporada. Então, assim, a 10ª franquia mais bem paga era Michael Jordan, né? Então, o chefão lá, ele até podia ter os seus motivos para achar que gastava demais com o time, né? Não, eu tenho que economizar onde eu posso. No Michael Jordan eu não posso economizar, não sou nem louco, mas nas outras coisas eu quero economizar. E o Phil Jackson, ele saiu daquela negociação daquele ano com um salário de 6 milhões, que era maior do que qualquer outro jogador do time, a não ser Michael Jordan, né? Então, ele sabia da responsabilidade dele de manter esse time vencendo, não só para o seu nome, para a valorização da marca. Ele sabia também que poderia sair escorraçado da cidade, como foi falado por um dos jornalistas lá, né? Não, o pessoal de Chicago sabia que no fim ia ter que voltar todo mundo, porque o dono não podia não trazer de volta, né? E não eram simplesmente 2 títulos nesses últimos 2 anos. Nem sequer eram 5 títulos nos últimos 7 anos, Guilherme. Porque nos últimos 2 anos, olha que louco, velho. O Chicago Bulls tinha vencido 72 e 69 jogos, respectivamente. Não só era a melhor campanha da história, 72, como a outra era a segunda melhor campanha da história, né? Então esse time era algo que jamais tinha sido visto, não tinha precedente na NBA. Então ele interveio, né? Convenceu o seu GM e o seu técnico a acertarem por pelo menos mais um ano. E aí o Phil Jackson batizou a temporada que viria de Last Dance, e esse nome serviu também para o documentário. Pena que a galera aqui do Brasil não achou digno, Guilherme, e botou arremesso final. Arremesso final. Agora, Rômulo, se fosse para destacar assim... Arremesso final parece um nome de um Filme programa de perguntas e respostas da Rede TV. Cuidado, Rômulo. Você é uma personalidade pública. E a Rede TV já teve NBA. Transmitiu temporada 2003-2004 que o Detroit ganhou dos Lakers. Verdade. Eu lembro disso. Mas aqui, só um adendo, olha que belo, temos jovem, adendo. Adendo é bom. Para jovens de 75 anos. Ok. Mas que o Lucas falou, além de tudo, além de ser o Jordan, além das conquistas, tinha toda essa metamorfose que o Michael Jordan provocou no Chicago Bulls como franquia e na relação do público da cidade de Chicago com os Bulls, né? Que também nesse primeiro episódio destaca como o Chicago em 84, né, o Chicago que antecedeu a chegada do Jordan em 84, era, inclusive foi até perguntado para o Jordan, era um circo de cocaína, era droga, eram jogadores completamente indisciplinados, com nenhum comprometimento. Eles citam, né, como a cidade de Chicago torcia para os Bears na NFL, para os Cubs, para os White Sox, os Bulls eram, pelos Black Hawks, os Bulls eram ignorados, né? Era uma piada de muito mau gosto. E esse momento dessa pergunta, né, o Jordan dá uma risada que, sinceramente, eu achei que foi forçada. Eu achei que foi um momento em que ele não esperava essa pergunta e ganhou tempo dando a risada para ele encontrar alguma saída, alguma resposta. E a saída que ele encontrou foi justamente contar um caso, né? Contar a história que ele, como novato, bateu na porta lá no hotel, porque todo mundo tinha se desaparecido. E quando ele entrou no quarto, ele viu que tinha droga, que tinha mulher, os jogadores, bebida. E até saiu rápido, porque ele falou que se
a polícia me encontrasse aqui, eu teria o mesmo grau de culpa de quem estava, né, produzindo tudo isso. Então era bem evidente, a gente cansa de ouvir essa história da como a NBA nos anos 80 teve uma grande mudança com a geração Magic Johnson, Larry Bird, antes era uma liga falida, com muito problema de drogas. O Chicago Bulls era um exemplo bem claro e o episódio destaca muito isso. E durante uma das coletivas do Michael Jordan, Romulo, quando até trazem isso, né? O Krause quer porque quer o rebuild, e o Michael Jordan dá uma declaração que ele provoca um outro time da cidade. Eu não tenho a referência do Romulo, mas eu achei muito engraçado. Por que ele fez uma graça lá que o Cubs estava em rebuild eterno? Não teve uma coisa assim? É porque ele falou, porque aquilo foi em 97, ele falou que há 42 anos os Cubs estavam se reconstruindo, porque exatos 42 anos, quer dizer, em 45, tinha sido a última vez que os Cubs tinham disputado a World Series, nem tinham ganho a World Series. Né, porque a conquista anterior tinha sido de 1908 e a última foi agora em 2016. Mas de 45 até 2016, os Cubs só disputaram uma World Series, foi campeão em 2016. Então eu estava citando isso com relação à aparição na decisão, entendeu? De 45. E ele faz essa graça. É porque ele disse que não sabia. Ele disse que não sabia, né? Que se era garantido começar o rebuild, que ia durar 2, 3 anos. E eu nem lembro se ele falou exatamente 42, porque se foi relativo à World Series, na verdade nem foi 42, foi 52, né? Porque 45 mais 50, o intervalo é de 52 anos, até mais do que ele teria dito. Ele deve ter falado 42 assim como um número muito grande, que provavelmente ele nem sabe também. Mas então ele errou por 10. Eu ri sem a referência. Sabe quando você ri só pra você achou engraçado? Você falou, isso... Cara, se o Jordan faz uma piada, você tem que rir. Tem que rir. Ele tem esse poder aí de fazer as pessoas rirem com as próprias piadas. Agora, já começa o episódio, né? Já começa com essa pancada mesmo. Ele já começa falando assim, então tinha muita droga lá no Chicago Bulls. Eu acho que é ali que ele meio que avisa, não vai ser aquele documentário Café com Leite, que só de glórias, produto oficial, não. Vai ter pancadaria aqui. E aí já vem com essa intriga que a gente falou até agora do Krause. Eu esperava um clima nesse tom mesmo, Lucas, porque evidentemente já passou tempo suficiente para que as coisas já deem espaço para serem faladas, para serem discutidas. Mas, olha, eu não esperava, sinceramente, que o primeiro episódio seria tão marcado, por exemplo, por uma rivalidade interna do Bulls, assim. Em vários momentos eu falei assim, caramba, né? Um time que, até por não ter essa referência, para mim, assim, um time que estava na dinastia, na terceira temporada em busca de um novo título, né? Teve intervalo de 2 anos, mas assim, de 6 títulos, eu sinceramente, o tom do documentário já me pegou, assim, já me surpreendeu de largada. Dos pontos assim que mais chamaram a atenção, Lucas, algum desses tem a ver com isso? Com esse tom um pouco mais duro do que uma obra simplesmente de veneração do Michael Jordan? Cara, sim. Esses dois que você citou nesse momento, sim, já eram os números 1 e 2 aqui da minha lista. Caramba. O primeiro, o Romulo até já falou aqui dele, que foi do fato do Michael Jordan, do Scott Pippen, mas no documentário passa algumas vezes o Michael Jordan fazendo piada na cara do Jerry Krause, e não era assim, piada entre amigos, né? O Jerry Krause rindo, não era. Era ele perguntando se aquilo ali que o Jerry Krause estava tomando era para crescer, ou se era para emagrecer, né? Porque ele era bullying, muito... né? Era bullying. É bullying. Eu botei aqui trash talk / bullying, né? Porque pode ser que tem muito fã do Michael Jordan que não vai gostar, Romulo, se você falar coisas como bullying. Porque para muita gente o Michael Jordan é muito perfeito. Enfim, então o Michael Jordan falava isso na cara do Jerry Krause, né? Assim, é muito pesado, porque aquele cara ali é o cara que toma as decisões da franquia, né? Então ficava ainda mais evidente o racha, porque às vezes existe o racha velado, né? Como a gente está acostumado nessa NBA de hoje, que tem muito media training, que as pessoas sabem muito mais a repercussão que vai causar, né? Então, naquela época ali, pelo menos ali naquele ambiente parcialmente controlado, né? Porque só tava aquele crew de filmadores que produziram um documentário, né? Então, provavelmente não ia usar especificamente essa parte, ele não esperava que fosse usado. E lá na França também, quando eles estavam lá no McDonald's, o Championship, tem hora uma fila de layups lá, e o Jordan pergunta se precisa baixar ali a tabela para o Jerry Krause tentar umas bandejas, né? Então isso foi realmente
gratuito, já servia para chamar a atenção, como o Rômulo já tinha chamado a atenção, e essa parte no Flash mais back ainda, Guilherme, que é lá antes do Jordan ser campeão, né? Antes dele sequer fazer o seu nome na NBA, como ele escapou, né? O profissionalismo do Jordan, né? Aquela work ethic que é tão venerada dele, ajuda ele a escapar disso, né? Porque o Chicago Bulls, como o Rômulo bem já trouxe, era uma das franquias piadas da NBA, né? Tava sempre na loteria. Inclusive, quanto a isso, tem a hora que o assistente do técnico liga para o GM parabenizando, né? Parabéns, ele, o que que eu fiz? Não, você não estragou o draft dessa vez, né? E se você olhar as escolhas anteriores do Chicago Bulls, não tem ninguém ali que vai fazer grande coisa, né? Nesses anos seguintes. Então, realmente, ele tinha uma grande facilidade para estragar as coisas, Guilherme. Então, essa parte, né, do profissionalismo do Michael Jordan, de evitar, ele fala que saiu logo daquele quarto, até para não ser, se alguém chegasse ali, ele não queria ser metido naquilo ali. É muito legal, assim, que o Jordan, porque só da gente pensar que o Jordan poderia facilmente ter sido levado por esse caminho, que atrapalhou tanta carreira, né? Teve jogador que foi draftado na segunda escolha, inclusive acima do que o Jordan, né? E morreu antes de jogar a primeira partida por overdose, né? O Lembaia seria um grandíssimo jogador, né? O torcedor do Celtics imagina que teria conquistado ainda mais títulos com ele. Então, só de pensar que o Jordan poderia ter ido para esse caminho, né? Ter sido levado para esse caminho, dá até um medo retroativo, Guilherme. Cuidado. Agora, uma coisa curiosa que eu queria a intervenção de vocês aí, é aquela parte muito divertida do documentário, onde aparece assim umas 8 pessoas seguidas, muito tristes, porque Michael Jordan não tinha 2,10 de altura, né? Isso aí foi demais. Sabe que é o que eu ia falar na sequência, porque eu lembro, foi antes do draft, né? E o Walt Frazier, né, que foi campeão com os Knicks nos anos 70 e atualmente é comentarista do canal que acompanha os jogos do New York Knicks, ele falando, olha, ele não sabe em fura, né? Quer dizer, ele não tem 2,13 pelo menos, então ele não tem como dominar a liga. E na sequência entrevistam também o Mark Eaton, que era o pivô gigante do Utah Jazz nos anos 80, que tem 2,24. E ele também falando como um único jogador não teria a capacidade, por mais destaque que ele tivesse, de dominar a liga, como muitos já falavam do Michael Jordan. E é a questão, né? Era o domínio dos pivôs. Naquele momento, no início dos anos 80, né, prevalecia com muita autoridade a questão da altura, do super pivô. Então eu entendo que em 1984, no draft, o número 1 tenha sido o Hakeem Olajuwon, do Houston Rockets. E o Portland, né, que é uma franquia realmente, eternamente, com poucas exceções, mas sempre amaldiçoada, ela no ano anterior tinha selecionado o Clyde Drexler, no draft de 83, como número 14. E o documentário destaca isso também, que, bom, Drexler e Jordan na mesma posição, então o Portland escolheu um pivô, né, escolheu o Sam Bowie, que jogava em Kentucky, né, programa muito tradicional universitário, mas que foi um fiasco. E aí sobrou o Michael Jordan com a número 3, e eu lembro também do então general manager, até no documentário destacando que a sorte, um fator de sorte dos Bulls foi que o draft foi antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né, porque em Los Angeles o Jordan se tornou o jogador de basquete, entre aspas, né, amador mais popular do planeta. E talvez, né, aquele impacto dele nos Jogos Olímpicos tivesse, de alguma forma, mudado uma estrutura que era muito consolidada, mas haveria um risco disso acontecer. Mas eu entendo a escolha do Houston e, para mim, o problema do Portland, por mais fiasco que tenha sido a carreira do Sam Bowie, o problema do Portland foi ter selecionado o Clyde Drexler no ano anterior, que foi um jogador espetacular, integrante do Dream Team, campeão com Houston nos anos 90 com o Olajuwon, mas convenhamos que não está no mesmo padrão, evidentemente, do que o Jordan alcançava. E eles tinham muito isso, né, de dono da posição. Era uma NBA muito estática do ponto de vista de minutagem, muitos jogadores jogando 30 e lá vai. E aí você tinha ali os 5 titulares e os reservas jogavam os minutos para completar o tempo que sobrava ali da rotação. E desses titulares era assim, PG, SG, SF, PF, C. Então, se tem um cara que é dessa posição, ele já é, eu não preciso de mais ninguém.
Porque o óbvio pra gente hoje é, cara, pega o Jordan, fica Drexler e Jordan, imagina que fenomenal que seria e tal. Pra nossa cabeça é isso, né? Porque pra cabeça da época não encaixava, você não ia gastar uma escolha de um cara que ia ficar no banco, né? Que o Jordan seria, ou o Drexler seria, não sei. Pra nós é muito louco. O Rômulo fala disso das Olimpíadas, e me chamou muita atenção a frase do Bob Knight, da época, né? A frase de 84, cara, o Bob Knight falando: o Jordan é o maior jogador que eu já vi. É um negócio assim, pesadíssimo, né? O Bob Knight é um dos maiores técnicos da história, uma das lendas do basquete. E falar aquilo, o menino sequer tinha pisado na NBA. E parecia que tinha mesmo esse clima sinistro de expectativas sobre o que ele é capaz de fazer, a ponto de os pivôs, acho que essa é a inversão que a gente faz no argumento, que para nós é meio ridículo hoje, mas eu acho que o simples fato de uma NBA ser dominada por pivô se permitir pensar, e aí, será que um menino de 2 metros só, um ala, vai ser capaz de dominar a NBA? E já mostra o tamanho da expectativa, né? Uma escolha alta, e eu acho que essa expectativa ele constrói com uma carreira universitária maravilhosa, né? 3 anos de altíssimo nível. Curiosamente, o nível, assim, a bola mais importante dele é no ano de calouro, que ele não era ainda o Michael Jordan. Acho que ali a bola abre caminho para que ele se torne o Michael Jordan. Ele era o Mike Jordan, né? Como ele até fala aqui, depois daquela sexta ele se tornou, começou a ser tratado e chama de Michael Jordan. Foi um ritual, né? Foi uma formatura para ele também. E acho que isso aí, para mim, é o ponto alto do primeiro episódio. Tem muitos pontos altos, né? Mas o ponto mais legal é quando passa pela carreira dele em North Carolina. Para mim, assim, foi muito belo. Você gostou disso aí, Romulo? Eu achei muito poético e muito bonito. Mas olha, mas só falando mais de novo, a questão, o Akeem Olajuwon era muito dominante no college, né? Tem um documentário do ESPN 30x30, né, que é o do Faz Lama Jama, que era o nome como era conhecido o time do Houston Cougars, que foi vice-campeão nacional em 2 anos seguidos, né? Perdeu as 2 finais. Uma até para North Carolina State, no Jimmy Valvano em 83, que é uma vitória histórica. Que também tem documentário, né? Que é maravilhoso quando o Jim Valvano, do time campeão em 83. Inclusive eu revi esse documentário semana passada. Né? Tem no Watch, Survive, Survive e Advance, é o nome desse documentário. É espetacular. É bom, vale a pena registrar isso. Muitas lágrimas. Mas o Olajuwon era muito dominante e o Houston tinha selecionado também no ano anterior, né, tinha o Ralph Sampson, que era um gigante, né, de Virgínia. Então eram as torres gêmeas. Então, o Houston já tinha o Ralph Sampson. Selecionar o Olajuwon naquele momento fazia todo sentido, porque com toda a obsessão dos gigantes, por que não construir a primeira versão das torres gêmeas da NBA? Aí, Ralph Sampson e aqui o Olajuwon. O que você acabou de falar, Guilherme. Para o nosso tempo atual, claro, e além de tudo, né, com todo o legado do Jordan, pode, evidentemente, ter uma conotação estranha. Mas para aquele contexto, fazia todo sentido escolheu aqui o Olajuwon para o Houston para se juntar ao Sampson e ter uma dupla dessa estatura, desse vigor. Né? Temos Nepo Points, Lucas? Então, essa parte da transição, né, da faculdade para a NBA, é bom lembrar, né, o Jordan é campeão por North Carolina apenas, aí, entre aspas, não apenas, no ano de calouro, né, nos anos seguintes, onde ele tem até mais protagonismo, né, que ele chega a ser All-American nos 2 anos seguintes, o time cai antes, né? E até olhei os elencos, tem derrota assim para time que não gerou jogador de NBA, né? Então, no documentário já dá para sentir, e eu acho que faz parte também do que se deve fazer no documentário, que é dessa impressão de que ele ia chegando, ia dominando, ia sempre vencendo, né? Fala que já no terceiro jogo, numa vitória contra o Milwaukee Bucks lá, que ele comanda uma virada, fala, não, a partir dali o time viu que o Michael Jordan não ia deixar eles perderem nunca, né? Então já dá essa ideia de que é imbatível, né? De que porque ele vai se tornar realmente esse cara super-homem, o cara que nunca perdeu finais, etc. Mas, ao longo da carreira, tem suas derrotas também, Michael Jordan, né? Então, mas para falar da transição da faculdade, uma hora que um repórter pergunta para ele como é que tem sido, ele fala, cara, tem sido fácil a transição. E realmente parece fácil, né? Porque no college
Ele na melhor temporada, que é a de sophomore, ele faz 20 pontos por jogo. Na NBA ele já chega fazendo 28 pontos por jogo, né? E daqui a pouco ele tá fazendo 30 e tantos pontos por jogo. Então, realmente, ele não teve essa barreira, digamos assim, college para NBA, né? Ele já chega, como é falado no documentário, né? Ele quer ganhar, fazer o nome dele, né? Ele fala lá, Earn My Stripes, né? Que é algo, uma referência ao exército, eu imagino. Mas pra gente, né, ele tá fazendo o nome dele, Guilherme. Vai lá e faz teu nome, e ele vai fazendo o nome dele a ponto de ele se tornar a face da franquia, né, e posteriormente a face da NBA, né, o jogador que leva a NBA para um lugar onde jamais esteve, e a obsessão pelo trabalho, né, por ser o melhor, ele chega no college e fala, ó, eu quero ser o melhor de todos os tempos, né? Ele tá chegando no college, ele não é criado ao redor dele essa expectativa ainda, mas ele já fala de cara isso pro técnico dele, que quer ser o melhor de todos os tempos. Esse espírito competitivo do Jordan, né? É quase único, mas deixa frutos na NBA. Se você vê para onde vai a NBA depois, nos anos seguintes, né? Pós-Jordan, a gente vê o tanto de jogador extremamente profissional, assim, né? Que treina muito, se esforça. Cara, a gente lendo as histórias tanto do Kobe Bryant, né, como, por exemplo, do Ray Allen. O Ray Allen, ele era extremamente metódico, né, um cara que treinava tudo, o tempo todo, né, ele queria estar sempre perfeito, né, e essa busca pela perfeição é algo que o Jordan trouxe não só para o mundo da NBA, acho que até para o mundo dos esportes, né, você fala Michael Jordan, as pessoas conhecem, né, Guilherme, não é só quem gosta de basquete sabe quem é Michael Jordan, até os coaches usam Michael Jordan. Não, mas aí tá errado. Mas é quando você chega em todo canto, Guilherme, aí você não tem como escapar. Ok. Um dos momentos assim que eu acho que fica muito evidente, acho que a força mesmo do Michael Jordan porque eu acho que é um momento pequeno do documentário, mas eu acho lindíssimo, que são dois irmãos, né, uma menina e um menino, e os pais perguntando se eles queriam um presente lá, não sei o quê, ou assistir o Bulls do Jordan, né? E, cara, eles, duas crianças, assim, eu quero ver o Bulls, né? E outro cara que fala assim, Sim. não, eu preciso ver o Bulls. Se eu tô vivo, eu tenho essa oportunidade e a minha vida não vai ser completa se eu não ver o Bulls, assim. Sim. É muito forte aquilo. São coisas naturais da época mesmo, sem... Mas sabe que isso aí é antes da estreia da última temporada, né? Já Então tá. já havia também esse sentimento de que era o último, né? Pois é, e eu acho que ele... Não das crianças, mas desse rapaz, eu lembro desse cara falando aí que é uma vida perdida, né? Não compara o Michael Jordan. Maravilhoso. Isso foi, se eu não me engano, bela expressão, foi destacando na noite da abertura da temporada 97-98. Acho que foi quando que acaba o episódio na apresentação do time, né? Assim, então eles fazem o primeiro episódio acaba quando o time está entrando em quadra, toca as músicas, etc. E acho que é muito forte, assim. Acho que o documentário parece que vai ser construído nessas bases. É só o começo, né? Mas parece que ele tem se construindo assim muito na construção mítica mesmo do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, e assim, o cara que muda o jogo para um outro lugar mesmo. Acho que o primeiro episódio tem a ida dele para Paris, que também mostra aquilo, né? Mostra aquele ambiente de Ô Guilherme, mesmo. com licença, Pode falar. tenho que fazer esse comentário, cara. Quando eles estão chegando em Paris, aí eles passam por uma fila de repórteres, né? Tem uma multidão lá esperando. E aí tem um cara que pergunta, na hora que o Jordan passando, né? Assim, você não vai ter tempo de elaborar uma pergunta, ele provavelmente não vai parar para responder. O cara pergunta, Jordan, o que você achou da Torre Eiffel? Cara, achei aquilo ali muito genial. O que você perguntaria ao mundo? O Jordan passando na sua frente, o que você perguntaria? Você vai escolhendo, né? Para cada lugar que for, você fala. Se fosse no Rio de Janeiro, fala, o que você achou do Cristo Redentor? Seria isso, basicamente isso. E também na França também tem o cara que ele vai num programa de TV, né? E o cara que microfona o Michael Jordan também coloca a caixinha de tradução, depois ele aproveita e tenta pegar um autógrafo, né? Aí o Jordan olha com a cara para ele assim, e aí já vem o assessor e fala, não, aqui não. Aí, aqui não, queridinha. Aqui não. E Então, o cara achou que ia ficar íntimo. O Jordan falou, antes do documentário,
talvez até para promover o documentário, né? Para criar ainda uma expectativa maior, que as pessoas iam odiá-lo depois de assistir o documentário, né? E eu acho assim, fora as piadas com o Jerry Krause, acho que o único momento que eu achei meio Michael Jordan chatão, ou pelo menos assim, algo que a gente não está acostumado nessa era agora, né, de 2020, foi o jeito que ele tratou esse cara, porque, cara, não custava nada, né? Já tava tudo ali na frente dele, o papelzinho, a caneta. Ele olha pro assessor, assim, ele nem olha pro cara, na verdade, ele olha pro assessor, tipo, É. me livra desse cara aqui. É bem mala isso aí, né? Mas talvez fosse É bem mala, mas é aquela coisa do precedente, né? Tinha outras pessoas ao redor. É verdade. Então, não O sei. Romulo sabe bem Eu, o que é isso, né, Guilherme? eu consigo entender. O homem que dá Eu o consigo tom. entender o cara. Eu sei. Em Franca, por exemplo, vocês estavam lá, eu neguei vários. Falei, não. Nenhum. Eu olhava pela cara. Falei, não, você não. Vai pegar o autógrafo do Galvão. E eu, inclusive, Mas aqui... era a pessoa para quem o Romulo olhava e falava, tira esse cara da minha frente, assim, tipo... Sai. Qual outros points aí, Lucas? Ele, na verdade, ele pediu pro Agra, né? Agra, atende esse aí. Eu pensei em falar isso, mas já que vocês estão falando... Mas uma coisa que eu gostei também, que pra gente, evidentemente, a referência de comando do Michael Jordan é o Phil Jackson, que já está presente nesse episódio, vai estar presente em todos os episódios do Last Dance. Mas gostei também que no primeiro episódio também teve um destaque especial para o técnico dele em North Carolina, né? O Dean Smith, que é um histórico técnico do basquetebol universitário. Muita entrevista também do Roy Williams, né, que atualmente é o técnico de North Carolina, mas na época era assistente técnico, mas também acho que foi importante também para registrar um grande comandante do Jordan, antes do Jordan chegar na NBA, além como o Guilherme também lembrou do Bob Knight, que foi histórico técnico, né, de Indiana no college, mas que foi o técnico também do time americano nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Então achei bem importante isso de ressaltar muito a figura do Dean Smith. Cara, demais, realmente. E, assim, o momento, talvez o mais Michael Jordan humano possível que conseguiram colocar lá é a carta que ele manda pra mãe dele, né? A mãe dele lendo a carta lá que ele mandou. Aquilo é demais, cara. Ali é realmente... Cara, mostra, né? Ô mãe, manda uma grana, eu tô com $20 só. Agora, Selo e selo. Na era, é tipo, bota crédito aí hoje em dia. A relação Michael Jordan e David Stern, né? Vendo a relação Jordan Bulls, pode parecer que o Michael Jordan tinha dificuldade com a figura de poder, né? Que não fosse ele, mas ao mesmo tempo colocando lado a lado ali, até em pequenas passagens, né? O Jordan e o Stern, eu achei eles muito brothers, né? Eles fazem muito parte um do outro, assim, né? O Stern conseguiu levar o Jordan a ser esse ícone bilionário que é hoje e vice-versa, né? O Jordan ajuda o David Stern a colocar a NBA lá como uma das ligas mais comentadas do mundo inteiro, né? Então, assim, talvez o problema fosse o Bulls, Guilherme, porque entre o Jordan e o Stern estava tudo bem. Não, eu até, Guilherme, eu achei até bom que o Lucas lembrou disso e que mostra que eu também estava na dúvida se isso era no episódio 1, mas você está falando, então é do episódio 1. Que eu achei uma relação, porque eu vi a cena do Jordan com o David Stern em Paris, né? Sim. Durante o McDonald's Open. E eu percebi até o Jordan, de uma forma até meio cerimoniosa, de muito respeito ao David Stern, em meio àquela avalanche de provocações do Jordan em relação ao Jerry Krause, eu também fiquei com me chamou muita atenção essa diferença de tratamento, né? Como havia todo um respeito, enquanto com o Jerry Krause, que era uma figura de poder, aí já havia embate. Mas foi bem interessante. Realmente essa relação do Stern com o Jordan era algo além. Chamou atenção também que eles constroem, no primeiro episódio, um trio do Bulls, né? Fica Michael Jordan, evidentemente, acima de todos, e Pippen e depois Rodman. Fica muito claro isso, assim, na construção ali do time, como eles vão apresentando. Eles não falam, por exemplo, do Kukoc e o Phil Jackson, né? Eram os quatro, né? Acho que são os quatro personagens ali por onde eles vão construir. Isso chamou atenção também, porque evidentemente que eu acho que Steve Kerr também vai ter um espaço bom também. Pode ser, porque na minha memória, assim, eu era muito novo quando o Jordan jogava, tá? Mas assim, se tinha alguém que eu pensava junto com o Jordan, era o Pippen e ponto, assim.
A inclusão do Rodman aqui meio que no pacote me surpreendeu um pouco. Eu achei que acho claro que tinha que mencionar o Rodman, um dos grandes jogadores da história do Bulls, mas eu não imaginei que já no primeiro já fica assim, como se fosse o time dos três, assim, em alguns momentos até aparece isso, né? Alguém falando, é o time do MJ, do Rodman, do Pippen e do Phil Jackson, né? E como já começa a temporada com o Pippen machucado, então fica como se fosse o Rodman, assim, né? É uma coisa peculiar, acho que essa série vai ajudar um pouco a gente pensar esses personagens que, de alguma maneira, os anos que se seguiram acabaram por transformá-los em personagens para além do próprio jogo. O caso do Rodman acho que é um caso óbvio. E acho que até o Phil Jackson, a gente tem uma memória, porque foi muito ruim o final de carreira do Phil Jackson como gestor, né? Como técnico não foi muito legal, mas principalmente como gestor foi um horror, né? Foi lamentável, foi grosseiro. Então, eu acho que essa série também vai ajudar a reconstituir um pouco a memória do ponto de vista favorável, vitoriosa, heróica, mítica, desses personagens. Me chamou um pouco a atenção isso. É maravilhoso o Steve Kerr, jovem ainda, né? Mas já com aquela presença na entrevista, né? Sempre dando entrevistas espirituosas, o cara pergunta para ele o segredo da dinastia do Chicago Bulls. Ele começa pensando assim, fazendo a cara de quem vai dar uma resposta profunda e fala, na verdade, nosso segredo é o Michael Jordan, né? Ele já, não sei se é uma maneira de se livrar rapidamente aí da entrevista. O Rômulo provavelmente faz isso muito, Guilherme. Então as pessoas já mandam uma piada aí, se livrando. Ótimo, mas ele foi irônico, ele ameaçou, né, fazer um simpósio, fez uma pausa dramática, falando, não, é o Michael. Agora, Guilherme, uma coisa que a gente estava conversando aqui logo antes da gente entrar no estúdio, enquanto esperava o Rômulo terminar, enquanto esperava o Rômulo terminar ali a make, né, todo o trabalho de preparação. Preparação. Os banheiros mais famosos do Brasil por conta aí dos vídeos que o Rômulo faz no Instagram. Tinha que fazer o gagarejo dele, né? Cuidar dessa voz maravilhosa. Então, enquanto isso, a gente ficou conversando, Guilherme, sobre o McDonald's Championship, né? Algo que é muito caro aqui aos brasileiros por conta daquele timaço do Vasco, né? Que disputa primeiro com o campeão da Europa e depois a final contra o San Antonio Spurs, né? Então a gente foi... porque no documentário eles meio que emendam os dois jogos em um só, não dá essa impressão de que teve a semifinal, que foi contra o time da França, foi contra o PSG. Aliás, Rômulo, 89-82, olha que jogaço. Você vê, aí... o documentário não registra isso não. Né? E a final contra o Olympiacos, aí sim foi essa vitória de 26 pontos, né, que eles citam no documentário, 106-74, se eu não me engano. E o Olympiacos, o que a gente fez no jornalismo investigativo, Guilherme? Descobrindo sobre esse Olympiacos. Pois é, essa informação me pegou totalmente desprevenido. O Lucas ainda mandou em tipo de charada. Você nunca vai adivinhar. Porque de fato, eu não sabia que o Michael Jordan tinha jogado o McDonald's Championship se não fosse essa série. Eu não tinha a menor maneira de saber mesmo. Assim, nunca fui atrás disso. E aí eu até falei pro Lucas, nossa, mas era diferente, era só um jogo, né? Chamava McDonald's já, mas era só um jogo e era contra um time francês. Eu falei, porque no episódio eles falam de um time francês. Eu nem me toquei que era, na verdade, o Olympiacos que estava ali jogando, porque de fato eles não mostram nada, né, do time que eles estão enfrentando. Para eles é ninguém, assim como para eles, por exemplo, Pelé é ninguém, né? Um momento lá eles falam, só pode se equiparar. Assim como o Jordan falou, né? O Jordan falou, não, isso aqui não conta. Isso aqui não é título. Não, mas os caras falam assim, Muhammad Ali e Baby Ruth, né? Os dois só. Sim. Não tem igual. Né? Por quê? Porque limitaram aos americanos, né? Isso. Os americanos fazem muito isso, inclusive, né? Fazem. E eles, assim, pra mim seria uma história incrível, porque o Olympiacos, o melhor time da Europa na época, enfrentando o Michael Jordan, né? Tá. Mas claro, isso não é a meta lá do episódio. Aí o Lucas falou, eu falei, cara, não sei quem que é. Aí o Lucas falou, não teve a final. Eu falei, contra quem que foi? Foi com o Olympiacos. Eu falei, quem que tava no Olympiacos? Ele falou, você adivinha quem fez mais pontos? Eu falei, nunca vou adivinhar. E curiosamente, Lucas, diga o nome de quem foi o cestinha daquele jogo, do time do Olympiacos. Arturas Carissovas, Rômulo Mendonça. Atual GM. Do Chicago Bulls. Bela conexão, né?
Que coisa surpreendente. Se a galera do documentário sonhasse que, porque eles fizeram antes do documentário, sonhasse que o Cário Sovas ia ser o GM do Bulls, certamente teriam, pelo menos, dado um oi aí pra ele nesse momento. Pois é, Sim. achou a história. Mas talvez eu esteja velho, mas eu lembro que eu assisti isso, acredita, né? Você assistiu isso? Passava Eu isso? assisti o McDonald's Open. Passava. Passava eu adorava o McDonald's Open, porque eu lembro de assistir em 91, a última competição antes do anúncio do Magic Johnson, que ele era portador do HIV, né, AIDS, foi um McDonald's Open, com os Lakers jogando, curiosamente, também na França. E eu lembro de assistir isso, bem criança. Em 93, aí começou o seguinte, o McDonald's Open teve edições no final dos anos 80, mas no início dos anos 90 fazia muito de colocar o time vice-campeão da NBA para disputar. Então, em 91, os Lakers disputaram. Em 93, quem disputou em Munique foi o Phoenix Suns, do Charles Barkley. Para calar a galera que diz que o Suns nunca foi campeão. Exatamente. Então, foi campeão da NBA 2K, né, recentemente. O Phoenix, vai ter um banner aí, final do Phoenix, né? Mas o McDonald's Open de 93 passou ao vivo a final na Bandeirantes. Inclusive, teve participação brasileira franca. Na época, tinha o Dexter Shows, norte-americano, disputou a primeira fase em Munique do McDonald's Open de 93. Aí, em 95, aí mudou. Em 95, o Houston, que era campeão, disputou. E em 97, o Chicago, como campeão, disputou. Então, eu adorava, porque eu tinha aquela curiosidade de ver o time da NBA contra o europeu. Então eu lembro de assistir, eu adorava o McDonald's Open. Em 99 teve Vasco e San Antonio, né? E depois acabou que, sei lá, deve ser igual aqui no Brasil, né? O patrocínio cansou e tiraram e acabou o campeonato. É que chegou o Vasco. Eu acho que McDonald's. Não, acho que o McDonald's tinha conseguido o objetivo que era se internacionalizar, né? Não precisava mais gastar essa grana. Mas em 97 tinha a questão também, o Pippen não tava, né? Tava machucado, não foi. Já havia o Dennis Rodman mesmo também, né? Não tava. Só tava o Kukoc e tava o Jordan, né? Como Ron Harper, tudo, mas era o Jordan. O Pippen e o Rodman não estavam em Paris. Eu tô curioso como que eles vão mostrar o Kukoc, porque por enquanto era um cara que tava passando ali por trás, né? Assim, até agora no documentário, pelo menos no primeiro episódio, o Kukoc era o cara que passava ali, tá? E meio simpático, assim. E talvez tenha a ver com o fato do Kukoc ser um cara do Jerry Krause, né? O Kukoc tinha um salário bem maior do que o do Scott Pippen, por exemplo, então já tinha essa rivalidade, né? Kukoc e Pippen, por que ele chegou e já tá ganhando mais do que eu, etc. Assim, fora o salário do Michael Jordan, o Michael Jordan ganhava 33 milhões, o segundo maior salário do Bulls era de 4 milhões, né? Então, era uma discrepância gigante, assim, e era justamente do Kukoc esse segundo salário. Então, e o Kukoc, acho que, não sei como é que vai ser o documentário, se eles vão, de alguma forma, destacar intrigas do período em que o Jordan não estava nos Bulls, né, na temporada 93-94, e até voltar 94-95 já na reta final, porque, por exemplo, uma história que é quente do Kukoc foi na ausência do Jordan. Foi nos playoffs de 94, na série semifinal contra os Knicks, em que a bola final, no tempo, o Phil Jackson indica que o Kukoc que faria o arremesso final e não o Pippen. E o Pippen fica indignado. E o Kukoc recebe e acerta. O Chicago ganha aquele jogo, perde a série, mas ganha aquela partida. Então, para mim, talvez, quem sabe, e também destacando a temporada 92-93, como o Lucas falou, 92-93, no último título do primeiro tricampeonato, já havia toda a história que o Kukoc chegaria ao Chicago. Talvez seja um capítulo que tenha um pouco mais de destaque para isso. Mas como você citou, Guilherme, não vai fugir de ser Pippen, que inclusive é um destaque do episódio 2, né? O Dennis Rodman, que é destaque. Não, só estou anunciando que vai ser o destaque. O Dennis Rodman está no episódio 3 como um protagonista. Vão ser os principais nomes mesmo. Caramba, e o 4 imagina o Phil Jackson, então. Não sei, pode ser. Não sei. Lucas, temos mais Nepoponte? Já estamos aí, reta final. Acho que não, Guilherme. Acho que já foi tudo aqui. Deixa eu ver. Vai falando aí alguma coisa que eu vou procurar aqui nos meus afarrados. Vai falando alguma coisa. É um método desenvolvido aí pelas melhores academias de podcast do mundo, inclusive. Vai enrolando aí. Mas você está falando enquanto ele está procurando aí.
Vai pedindo você estava falando agora há pouco do Dennis Rodman. Pessoal apoiar a gente. Pode falar. Tá bom, vai. Não, o Dennis Rodman, eu estou muito curioso para ver também o episódio 3, né, que semana que vem. Hoje estamos falando do 1, né? Porque o Dennis Rodman, além de tudo que ele é, e todo mundo sabe, né, uma figura excêntrica, o cara chegou, o Pippen era totalmente contrário. O Dennis Rodman em Chicago, muito fruto da rivalidade com o Detroit Pistons. Só que os caras sabiam que ele tinha se tornado a figura fundamental, porque o Horace Grant tinha saído do Chicago, né? Tinha ido para Orlando. Então era um papel que alguém tinha que desempenhar e uma máquina de rebotes ia desempenhar, no caso o Dennis Rodman. Esse episódio 3, que semana que vem vocês vão destacar, certamente, vai ser bem quente. E eu sei que vocês não viram, mas o episódio 2 também foi uma delícia. Vem no final de semana. Eu tô achando que o Rômulo já recebeu Insider aí, Guilherme. Já viu a série inteira. O homem é dono da ESPN, Lucas. Então ele é dono da Disney lá. Ele tá mandando e desmandando. Então, nesse final de semana vai ter. Daqui a pouco o Lucas vai falar aí, porque ele mandou ir falando enquanto ele procurava os seus Nepo Points. Mas antes disso, eu peço para que você que gosta do nosso projeto apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9, todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você participa do grupo que agora chama Doncic. Como é que é? Destemidos Observadores da NBA contra o inimigo Corona Doncic. É o nosso grupo nessa quarentena. Quando voltar a NBA, volta para o Giannis, o grupo do Telegram, do Café Belgrado. R$9 para apoiar, para ter acesso a todo o conteúdo de podcast. Está tendo Belgrade Madness agora, com podcast exclusivo sobre todos os drafts lá para apoiadores. Todos os drafts de 2000 a 2015. Já foi de 2000, de 2002, de 2005, já estão disponíveis. Essa semana volta o Belgrade Madness também, tem mais um episódio. Quais times vão se enfrentar, Lucas, na segunda rodada? 2006 contra 2010, jogaço. 2006, 2010, duas classes muito legais. Então, siga com o Café Belgrado, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Tem boleto, tem cartão, tem todas as modalidades possíveis, é só chegar. E aí, Lucas, o povo tá ansioso pelo que você vai dizer, não me decepcione. Já podem se decepcionar, Guilherme. Aliás, a decepção faz parte da criação de um bom caráter, né? Então, para a decepção da população, já foram tratados aqui todos os Nepo Points nesse programa maravilhoso, ao longo aí de uma conversa belíssima com esse grande homem que é Rômulo Mendonça. Agora, certamente o Rômulo tem algum destaque aí desse episódio que veio ou do que virá, porque ele já viu 2, né? Então ele tem aí algum belo destaque final pra gente. Rômulo, então você tem direito a falar o que você quiser, pelo tempo que você quiser, porque esse é o seu destaque final. Então, o meu destaque é o que vem por aí do episódio 2. Não lembro que antigamente as novelas tinham cenas do próximo capítulo? Caramba. Acho que atualmente não fazem mais isso. Tem no Game of Thrones isso, hein? No Game of Thrones tem. Então. E dragão. E vocês podem eleger também qual que é o dragão do Chicago Bulls, né? Quem foi o cuspidor maldito de fogo do Chicago Bulls? Acho que deve ter sido alguém daquele quarto que o Jordan bateu na porta. Deve ter algum dragão lá, hein? Certamente. Tinha dragão lá. Mas eu destaque então para o episódio 2, que vai falar muito do Scottie Pippen. E se vocês acham que a relação entre Michael Jordan e Jerry Krause era tensa, é porque vocês não viram ainda o episódio 2, não viram ainda o que foi e aonde chegou, a que nível chegou a relação, entre aspas, entre Scottie Pippen e Jerry Krause. Foi um verdadeiro caos, ok? Caramba, Lucas... Cara, porque querendo ou não... Chamada maravilhosa que eu fiz aqui. Isso, velho. É porque, querendo ou não, Guilherme, o Jordan ainda recebia um chequinho de 33, né? O Pippen recebia de 2, era tipo o 8º salário do Bulls naquele momento. Então, ele tinha mais motivos ainda para estar pistola. E só uma coisa, não dando spoiler também, vocês vão ver, vocês aí, não sei, vocês gostam dessa história de tank, né? De time perder para ter melhor escolha em draft, vocês vão conhecer ou se aprofundar a respeito disso, o maior inimigo da história de um tank que já pisou numa quadra de NBA. Isso também no episódio 2. Inimigos do tank. Brigas e... Cara, eu acho que os ouvintes eles já assistiram, Lucas, uma hora dessa. Porque o amigo ouvinte ele não é tão... Ele é muito ansioso, o jovem hoje em dia é ansioso.
Mas se ele não tiver, ele vai dar pause agora e vai nos abandonar, Lucas. Infelizmente agora acabou o podcast já, mas você tem direito ao destaque final. O meu destaque final, Guilherme, é agradecer o carinho das pessoas que não foram poucas que falaram, esse reinado que estão fazendo do Michael Jordan tá maravilhoso, né? Então, se as pessoas colocam a nossa série humilde do Café Belgrado, pelo menos num patamar similar, quer dizer que a gente está fazendo um belo trabalho, então fica mais um convite, cafébelgrado.com.br, a gente tem séries exclusivas para quem apoia o Café Belgrado, são quase 120 horas de episódio de podcast. O Rômulo já ouviu boa parte desses episódios, né? Então, Sim, e ele ainda claro, tá claro. aqui. E ele ainda tá aqui, ou seja, tem coisa que vale a pena lá, porque a gente consegue, inclusive, entreter Rômulo Mendonça. Então, se você tiver a chance, por favor, ajude esse projeto a se manter, cafébelgrado.com.br. O pessoal falaram de verdade, né, da série O Reinado, que é uma série que a gente faz sobre a carreira do LeBron James, que a gente acompanha lá desde o draft, né? Então, é uma das séries que a gente faz, mas todas as séries que a gente faz bastante pesquisa, né? Conversa bastante entre si para sair uma coisa bem legal. Então, se você gosta do episódio do Café Belgrado, a chance é que você aprove ainda mais, meus amigos, o que a gente faz lá no conteúdo exclusivo. Tem chegado algumas pessoas nessa quarentena, Guilherme, e rapidamente as pessoas vão dizendo, tô viciado em tal coisa, tô adorando tal coisa. Então, grande abraço a quem tá chegando e fica o convite para quem ainda não chegou, que chegue por aí. Se você ainda não segue o Café Belgrado, siga aí no podcast que você ouve. Se você chegou aqui só para ouvir esse podcast, porque queria ver algum papo sobre a série que você assistiu no Netflix, siga aí, aproveite aí, tem aí no aplicativo, seguir, dá essa moral pra gente. Se você quiser continuar... O mais provável é que chegaram aqui por causa de Rômulo Mendonça, Guilherme. É bem possível mesmo. Isso aí. Na verdade, isso aí, se não fosse o Rômulo Mendonça, nossa audiência estaria agora no chão, Lucas. Um dos maiores divulgadores desse podcast de todo o planeta. E eu me Um dos comprometo também, maiores. quando voltar à normalidade, eu vou citar muito o Café Belgrado, até para recuperar o que talvez vocês tenham perdido nesse período tão nefasto, de tanta desgraça. Né? Já fico emocionado já com essa parceria do... A promessa e vou cumprir, pode ficar tranquilo. Caramba. Então, tô muito ansioso aí pra voltar logo o basquete, mas mais um motivo agora. E siga aí, redes sociais, é o Café Belgrado no Instagram, no Twitter. Temos o nosso podcast de cultura e entretenimento, que o Rômulo já apareceu por lá também. Se você gosta do Rômulo e não ouviu ainda, vá lá, vale a pena. Um dos podcasts mais ouvidos da história aí do Café Belgrado. Rômulo fala sobre The Office e dragões de Game of Thrones, para quem quer saber do que a gente estava falando agora há pouco aqui. Então vai lá, Elástico Mental chama. Dê essa moral aí, Café Belgrado. E por enquanto é só. Valeu, Rômulo, valeu, Lucas. Obrigado de novo, Rômulo. Você pode falar aqui o dia que você quiser, sobre o que você quiser. E porque você é o Rômulo Mendonça. E Lucas, você não pode falar tudo que você quiser não, mas você tem falado e a vida está continuando mesmo assim. Forte abraço. Até.